Oi, galera do YouTube, eu voltei! É isso, gente. Depois de tanto tempo sem gravar nenhum vídeo, sem aparecer aqui, sem dar as minhas caras neste canal de meu Deus, estou de volta. E como uma boa americana, vocês vão entender, apesar do título do vídeo vocês já saberem, estou usando. Porque aqui nos Estados Unidos, gente, você não usa blusas de time de futebol, igual no Brasil. Aqui você usa blusa do time da universidade. E eu estou aqui de pijama. Tô usando meu pijama do Grinch com a minha blusa de time, que no caso é a blusa da universidade, para vir contar para vocês uma novidade. É, todo o meu processo imigratório está aqui no YouTube, desde quando eu vim para os Estados Unidos, desde quando eu tinha visto J, e fui mostrando para vocês todo o meu processo. E hoje eu vim contar para vocês como nós nos tornamos cidadãos americanos. Sim, gente! Finalmente a minha cidadania ela saiu e eu vim contar para vocês todos os detalhes desse processo, que foi um processo longo e finalmente chegou. Então vamos lá, gente. Eu tô aqui com todas as coisas, todos os documentos, ó, tá tudo aqui. Assim como nos primórdios, quem aí me segue há mais tempo vai lembrar. Eu gosto de trazer tudo detalhado, tudo explicadinho, então vamos lá, senta, pega a sua pipoca, que esse vídeo vai ser longo, para quem tem interesse em saber como que funciona o processo de cidadania aqui nos Estados Unidos. É, enfim, gente, eu vou contar tudo para vocês em detalhes, quanto que custou, quanto tempo levou, como que foi, quais perguntas fizeram para mim, como que foi o processo, enfim, vamos lá então. Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês que eu sou muito grata a esse país, por esse país ter me acolhido, ter acolhido meu marido, né? Acolhido assim, né? Nos recebido de forma boa. Nós migramos de forma correta, né? A gente veio de visto, enfim, passamos por todo o processo. Ah, você tá falando das pessoas que não vieram com visto? Não, gente, eu tô aqui contando como que foi a minha experiência, tá bom? As outras pessoas são as outras pessoas. Eu estou aqui para falar como que foi a nossa experiência. Então, assim, no canal tem tudo, gente. Se vocês procurarem aí, tem todos os processos. Tem 10 anos que nós moramos aqui, então tem vídeo pra caramba explicando tudo, gente. Todos os tipos de vistos aí. Tem aí, vocês procuram, tá? Então, vamos lá. Eu vou focar aqui só na cidadania, tá bom? Porque os outros processos já passei por muito tempo e eu nem lembro como é que funciona mais. Então, vou estar falando aqui apenas sobre a cidadania, beleza? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, eu queria agradecer esse país maravilhoso, que é um país que a gente quis morar, que a gente quis formar nossa família, que a gente quis construir uma casa aqui. Então eu sou muito grata aos Estados Unidos por ter nos dado essa oportunidade tão grande de morar aqui. Eu amo esse país, é um país que eu me encontrei, que eu me achei. Para quem não sabe, eu já morei em alguns outros países antes. Eu sou brasileira, amo ser brasileira. É, a gente já morou na Alemanha, nós já moramos na França, e aí a gente veio pra cá, pros Estados Unidos, e foi aqui que a gente decidiu, não, esse aqui é o país que a gente quer ficar. Então eu sou muito grata aos Estados Unidos pelas oportunidades de vida que foi aparecendo pra gente morando aqui. Eu queria deixar isso claro. Eu queria deixar claro também que eu sou muito grata ao meu marido, porque se não fosse ele, não estaria aqui. Para quem já me segue há mais tempo e sabe sobre o nosso processo migratório, a gente conseguiu o Green Card, conseguiu os vistos que a gente tinha anteriormente pelo trabalho do meu marido. O meu marido, eu estou só dando uma pincelada. Para quem não sabe, ele é cientista, ele trabalha na área da saúde. Ele trabalhou anteriormente com pesquisa na área de HIV. Hoje ele trabalha com câncer, mas ele não trabalha com a pesquisa em si, ele trabalha já na parte de cura de câncer, que é uma coisa incrível. Eu sou muito orgulhosa do meu marido e eu sou muito grata a ele, né, pela vida que ele desenvolveu nessa área da saúde, nessa área acadêmica, agora nessa área de pesquisa, nessa área de desenvolvimento para curar pessoas, né. Eh, Teve uma vez que ele me contou, nesse trabalho dele, que foi um rapaz,
um homem, né? Que ele tava desenganado, assim, ele não tinha mais como. Ele ia morrer mesmo, gente. E aí, o meu marido, com a equipe dele, tudo, né? Eles trabalharam duro para desenvolver esse tratamento de cura de câncer e esse rapaz, ele foi salvo. Então, assim, gente, eu sou imensamente feliz, imensamente grata pelos esforços que o meu marido teve ao longo da vida para trazer a gente para cá e para ajudar pessoas. Então, é isso. Já falei muito, agora vamos ao que eu sei que vocês querem saber. Débora, como que é o processo de cidadania? Vamos lá, gente, vou conversar com vocês do começo. Vocês estão vendo que eu tô usando pijama do Grinch? Ai, gente, vocês estão aqui no meu quarto. Tô sentada aqui no chão. E hoje é domingo. Não falei, né? Eu sempre falo nos vídeos. Hoje é dia 30 de novembro de 2025. Eu gostaria de ter vindo gravar esse vídeo um pouquinho antes, porque eu queria postar ele no Thanksgiving, que era um vídeo de agradecimento, né? Thanksgiving aqui é uma festa de celebração de agradecimento, mas não deu, gente. Então eu tô vindo gravar dia 30 de novembro, antes que novembro acabe, pra postar pra vocês esse vídeo. Então vamos lá. Vamos do começo. Eu queria colocar esse microfone aqui. Mas será que ele vai pegar bem, gente? Ai, vamos ver. Porque eu preciso das minhas mãos. Ai, vamos ver se vai ficar bom. Se não ficar bom, vocês me perdoem, tá? Então vamos lá, gente. Débora, como que foi então o processo de cidadania? Eu vou explicar pra vocês como que foi. O nosso visto, a gente conseguiu o nosso green card pelo Visa EB2NW, que é um visto de interesse nacional dos Estados Unidos em você. No caso, eles tinham interesse em mim? Não, eles tinham interesse no meu marido, porque o meu marido tinha um currículo ótimo, enfim. E eu, por ser casada com ele, fui beneficiada por esse programa, né? Então, nós tiramos o nosso green card, pra quem não sabe, foi super rápido. Tem canal aí, tem vídeo aí no canal. Eu acho que a gente conseguiu em 4 meses, também foi muito rápido. Enfim, aí, quando você está com o seu green card, com esse tipo de visto, depois de 5 anos, você pode aplicar para sua cidadania. E aí, só que a gente podia aplicar, acho que 3 meses antes da gente completar 5 anos, você já pode aplicar, né? Então, a gente ia fazer 5 anos em agosto desse ano. Mas a gente já poderia aplicar, eu acho que abril, maio. Por ali, maio, vou colocar maio, a gente poderia aplicar em maio. Só que em maio a gente tinha uma viagem para Punta Cana. E eles falam que não é muito interessante você sair do país e aplicar, apesar de que você pode fazer isso, não é que pode, que não pode, mas se você puder evitar, evite, né? Então a gente falou assim, então depois a gente aplica. Fomos para Punta Cana, foi incrível, foi uma viagem muito legal, conheci pessoas incríveis, fiz amizades lá. Inclusive, gente, eu fiz amizade com uma mulher, uma senhora já, que se chama Debbie, e ela mora aqui nos Estados Unidos. E pasmem, gente, a gente se conheceu em maio. A gente foi pro nosso aniversário de casamento, dia 17 de maio, e dia 17 de maio era aniversário dela. Ela tem o mesmo nome que eu, ela mora aqui nos Estados Unidos, e quando foi em julho, no 4 de julho, ela veio aqui pra casa comemorar o 4 de julho com a gente. Gente, sério, foi demais. A Debbie, maravilhosa, né? Com esse nome também não tinha como não ser. Enfim, fomos pra Punta Cana, voltamos, e aí eu tava tipo assim, ai gente, eu não tô com pressa, depois eu aplico. Aí, galera, você sabe que o governo aqui tá hardcore. Assim, realmente, gente, tá complicado a questão do governo aqui. O novo presidente, ele tá tacando terror mesmo na galera. E aí um amigo meu falou assim, a gente tava conversando no 4 de julho, inclusive, aí um amigo meu falou assim, Debbie, se eu fosse você, eu aplicava logo, porque as regras vão mudar pra prova de cidadania. Então, aplica logo. Aí eu, sério? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei com o Vinícius, amor, melhor a gente aplicar logo pra esse negócio. Aí ele ficou enrolando. Aí um dia eu sentei e falei assim, bora aplicar pra essa cidadania agora. Aí a gente foi, sentou no computador e a gente fez a nossa aplicação. Nós fizemos, eu tenho uma colinha aqui, gente, com todas as coisas que eu vou falar pra vocês. Nós fizemos a nossa aplicação online, você pode fazer online ou por correio. Eu acho, se eu não me engano, online é mais barato do que
do que correio, mas é tipo questão, sei lá, de $30 a mais. E eu acho que o online é bem mais rápido também, você não tem que ficar tirando cópia de documento, enfim. Eu indico fazer online. Nós fizemos a aplicação online. Gente, eu esqueci o nome do formulário. Eu acho que é formulário 400, alguma coisa. Esqueci, gente, sorry. My bad. Eu esqueci o nome do formulário. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho um livro. Gente, eu fiz a estudante. Eu comprei livro. Vou mostrar tudo pra vocês. Deixa eu ver aqui, gente, se tem o nome do formulário. Ah, eu não acredito que eu esqueci o nome do formulário, gente. Mas é formulário de naturalização, tá? É o 400 alguma coisa. Gente, não vai ter aqui. Não vai ter, ó, Debbie. Desculpa. Mas, enfim. Formulário de naturalização. Nós preenchemos o formulário e assim, gente, é muito importante vocês prestarem bastante atenção quando vocês estão preenchendo o formulário para não preencher nada errado. Mas também não se preocupem, se vocês escreverem alguma coisa errada, falarem alguma coisa errada, no dia da sua entrevista, o seu officer, ele vai revisar tudo aquilo que você respondeu no formulário e se tiver alguma coisa para você corrigir, ele corrige lá na hora. Tá? Então, assim, é bom você já fazer tudo bonitinho para que a sua entrevista não demore, mas caso tenha alguma coisa que você queira mudar e tal, que foi o que aconteceu comigo, que eu vou explicar mais pra frente, não tem problema, eles fazem lá, porque é o momento que você tem que corrigir as coisas que precisam ser corrigidas, beleza? Gente, tá, então vamos às datas. Nós aplicamos o nosso formulário de naturalização no dia 19 de julho. Nós pagamos $710 por pessoa, tá bom? Para fazer a aplicação online. Foi super de boa, gente. Eles pediram alguns documentos, tipo certidão de casamento traduzida, né? A gente já tinha, porque do processo de green card a gente tinha, então tava lá. Eles pediram, acho que foto do green card pra gente colocar. Acho que foi isso, porque o resto era tudo pergunta, seu endereço, essas coisas, sabe? Endereço, telefone, e-mail, cor dos seus olhos, cor do seu cabelo, sua altura, seu peso, se você é casado, se você não é casado, se você é casado, você coloca a sua certidão de casamento, e tem aquelas perguntas clássicas de processo imigratório dos Estados Unidos. Você já matou alguém? Você traficou alguém? Essas coisas. Gente, nem sei se eu posso estar falando essas palavras aqui no YouTube, porque já tem tanto tempo que eu não venho, aí eu falo, enfim. Mas é isso, essas perguntas, sabe? Aí você fala tudo não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, é isso. Aí, nós mandamos nossa aplicação dia 19 de julho de 2025. Quando foi no dia 19 de setembro, tipo assim, eu mandei, gente, despretensiosamente, pensando assim, vai demorar bastante, porque assim, o que tava rolando é que demorava de 8 meses a 1 ano e meio para sair. Eu falei, não, deixa eu aplicar logo, porque vai que o governo muda alguma coisa, a minha aplicação já tá lá de boa. E esqueci, gente. Eu falei, quando eu receber a carta, eu me preocupo em estudar. Vou ficar de boa aqui porque vai demorar muito. Se eu começar a estudar agora, eu vou esquecer. Passou. Gente, dia 19 de setembro, eu estava numa Pumpkin Form e eu recebi um e-mail com o e-mail do setor de imigração, né? Falando que a minha entrevista estava marcada. Eu, como assim? Em 2 meses. Gente, foi muito rápido. Eles pegaram o meu processo, viram e já falaram, sua entrevista tá marcada. Eu, como assim? E foi muito legal porque dia 20 de setembro é aniversário do Vinícius. E ele recebeu também. Ele recebeu junto comigo. A gente aplicou junto e ele recebeu também no dia 19, falando que a nossa prova estava marcada. Eu, meu Deus, como assim? E aí, tava falando que a nossa prova foi marcada para o dia 24 de outubro. Ou seja, eu tinha 1 mês para estudar. Gente, eu comecei a estudar feito uma louca. Aí o que eu fiz? Comprei esse livro aqui com as perguntas. Só que, gente, quem agora for aplicar vai ser diferente, porque as perguntas mudaram. Quando eu apliquei, deixa eu falar a nova regra para vocês. Vou falar quando eu apliquei. Quando eu apliquei, como que se constituía o teste? Tem 100 perguntas nesse livro. Dessas 100 perguntas, eles vão te fazer 10 perguntas. Dessas 10 perguntas, você tem que acertar 6. E você tem
uma prova oral, que eles te dão uma frase para você lê essa frase, e aí eles vêm com a resposta dessa frase, e você tem que escrever essa resposta que eles deram. Esse é o teste Civil, teste de leitura e escrita, e teste de ouvir, como é que fala? De audição? Sei lá, gente, é um teste aí. Fora o questionário que você respondeu e fora o inglês, que eles ficam testando o seu inglês para ver se você tem um inglês bom ou não. É assim que era o teste. Até o dia 20 de outubro. Depois do dia 20 de outubro, quem aplicou depois do dia 20 de outubro, o teste mudou. Agora são 128 questões que você tem que estudar, porque você não sabe. Gente, você tem que estudar tudo, porque você não sabe o que eles vão te perguntar. Então você fala, vou estudar a metade. E se eles te perguntam outra metade e você não sabe? Gente, tem que estudar tudo. Agora são 128 questões. Dessas 128, eles vão te perguntar 20 e você tem que acertar 12. Pois é, aumentou bastante. E também parece que agora eles vão fazer uma entrevista com seus vizinhos para saber se você é uma boa pessoa de convívio e tudo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa boa de convívio. E os meus vizinhos são incríveis. Mas não precisou porque eu não caí nessa parte desse teste agora. Tá valendo isso agora, né? Quando eu fiz não tava ainda. Mas vamos lá. Então, eu comprei este livro aqui. E aí, gente, eu estudei, tipo, muito. O que me ajudou muito também foi um canal, o canal da Jack. Eu vou deixar aqui embaixo linkado para vocês. Esse canal é maravilhoso, gente. É maravilhoso, me ajudou demais. Outra coisa que me ajudou muito foi esses flashcards. Porque eu e o Vinícius, a gente às vezes sentava para comer ou então para assistir alguma coisa e a gente ficava se perguntando, gente, isso aqui, olha, isso aqui e o canal da Jack, o livro nem tanto, mas esses flashcards e o canal da Jack, eles me ajudaram demais. Vou mostrar para vocês como é que é. Por exemplo, inclusive essa aqui foi a minha primeira pergunta, gente, que ela me perguntou na minha entrevista. Tipo assim, essa aqui é a pergunta, né? E aí a resposta tá aqui atrás. Então eu e o Vinícius a gente ficava. Vou ler para vocês como é que é a pergunta. When's the last day you can send the federal income tax form? Quando que é o último dia que você pode mandar o seu formulário de taxas? E aqui tá a resposta, April 15. Essa foi a minha primeira pergunta, gente, que a minha officer fez. Então a gente ficava brincando assim, sabe? Aí eu dava um pouquinho de carta para ele dava um pouquinho de carta para mim e a gente ficava se perguntando. Gente, eu estudei pra caramba e assim, eu sabia tudo. Agora não sei se eu sei mais. Mas assim, eu até falei pro Vinícius, eu vou trabalhar no congresso de tanto que eu sei agora. E aí, o que acontece? Essas cartas vermelhas aqui, desse que eu comprei, posso deixar para vocês também o link da Amazon, tá? Se vocês quiserem. Isso aqui me ajudou muito, gente. Esses cards vermelhos são as perguntas do teste civil, né? Que as 100 perguntas que você tem que saber. Esse daqui azul são as perguntas da leitura, né? Lembra que eu falei para vocês que eles vão dar uma frase para vocês lerem, por exemplo? Eles vão te dar um tablet e no tablet vai estar escrito uma frase, né? Digamos que seja essa. Não, geralmente é a pergunta, né? When is Independence Day? E aí você tem que ler o que está no tablet. E aí você lê a pergunta e aí a pessoa, o officer vai falar a resposta e você tem que escrever a resposta que ele respondeu para você no tablet. Aí, por exemplo, essa aqui, Independence Day is in July. E aí você vai ter que escrever no tablet isso. Não foi essa pergunta que caiu para mim, mas eu vou ver se eu acho aqui, gente, para mostrar para vocês qual foi a pergunta que caiu para mim. Apesar de que eu sei qual foi a pergunta que caiu para mim, mas tá, vamos lá. Então esse card aqui azul é o de leitura e escrita, tá bom? E esse aqui vermelho é do teste civil. Então é isso. A gente ficou estudando, um mês a gente ficou estudando e foi o suficiente, mas eu estudava todos os dias. O meu marido não, o Vinícius ele estudou bem menos que eu. Mas eu fiquei fanática e estudei pra caramba.
Beleza. Aí, estudamos, e chegou o dia da prova. Antes eu tava super nervosa, vou falar pra vocês, eu tava bem nervosa, eu tava com medo, sei lá, de falar alguma coisa, de não entender alguma coisa, porque tem uns offices é as pessoas que vão te entrevistar, que eles têm um inglês muito carregado, muito puxado, e às vezes você não entende, às vezes a pessoa fala muito rápido, então eu estava nervosa nesse ponto, assim. Mas no dia eu cheguei, eu tava super tranquila. Eu acho que eu tava tão nervosa no antes, no processo, que no dia eu tava tipo assim, bora terminar isso, bora tirar logo esse band-aid, bora acabar com isso. Então, chegamos lá, a nossa entrevista estava marcada para 1 hora da tarde. Eu moro em South Jersey e a minha entrevista ela foi marcada, gente, em Mount Laurel. Mount Laurel é ainda é South Jersey, mas é perto ali de Central Jersey, sabe? É mais pra cima daqui, fica uma meia hora da minha casa. Então, é, eu acordei de manhã, eu fui arrumar minha unha, arrumar meu cabelo e fiquei colocando o teste da Jack lá rolando. E chegamos lá meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Aí quando você chega lá, gente, é como se você entrasse no aeroporto. Você bate na porta, aí vem um guarda e ele vai e fala: você tem a sua carta e um documento com foto? Aí eu fui, mostrei minha carta, mostrei minha carteira de identidade, ele viu que eu tinha entrevista marcada para aquele dia, me deixou entrar. Quando eu entro lá, tem aquele negócio assim de aeroporto que você tira o seu sapato, você coloca tudo lá e você passa naquele negócio de detector de metais, e aí você entra e ele vai falar: vai para esse lado de cá, que esse lado de cá é o que vai fazer a entrevista. Aí a gente sentou, uma moça me chamou lá na frente e ela pediu para ver a minha carta. Eu dei a minha carta para ela, acho que eu dei a minha identidade e o meu green card, uma coisa assim para ela ver. Ela viu tudo, ela falou: tá, você pode esperar aí. Aí isso era meio-dia e 35, quando a gente estava sentado lá. A nossa entrevista estava para 1 hora. Quando foi meio-dia e 50, me chamaram. Falaram assim: Débora, e tava super vazio, gente. Tava eu, Vinícius, tinha uma moça e mais 2 pessoas. E aí me chamaram, aí eu fui e entrei. A entrevistadora, a officer, eu acho que ela era mexicana, se eu não me engano, assim, super gente boa, jovem e tal. Ela: ai, como é que você tá? Me deixou super tranquila, que eu acho que isso é importante também. E aí a gente foi conversando pelo caminho, né, até chegar na sala dela. Aí ela falou assim: pode deixar suas coisas aí do lado e você vai levantar para fazer o seu juramento. Aí eu levantei, fiz o meu juramento, que é: você vai falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Sabe aquele negócio do tribunal? Aí eu fiz o negócio do tribunal. Sentei, aí ela falou assim: a gente vai começar pelo teste cívico, tá bom? Eu falei: ok. Aí, gente, ela já meteu a primeira pergunta, que foi essa que eu falei para vocês. Quando que eu deveria ter separado as questões para ler para vocês certinho, né, gente? Mas enfim, foi essa pergunta. Quando que é o último dia que você tem que mandar seu formulário de taxas? Aí eu fui e falei: dia 15 de abril. A segunda pergunta, eu vou tentar lembrar, tá? A segunda pergunta, qual era o maior rio dos Estados Unidos? Eu falei Mississippi River. A terceira pergunta era: quando nós celebramos o Independence Day? Eu falei July 4th. A quarta pergunta era: quem era o nosso presidente atual? Aí eu falei Donald Trump. A quinta pergunta foi: qual era o nome da capital do estado onde eu moro? Eu moro em New Jersey e a capital de New Jersey é Trenton. E a minha última pergunta foi: quando nós celebramos o Thanksgiving? Eu falei em novembro. Gente, as minhas perguntas, sério, elas foram muito fáceis. Foram muito fáceis, assim, eu fiquei chocada. Fiquei muito chocada. Porque gente, tem umas perguntas. Ó, peraí, eu vou ver se eu acho uma pergunta aqui. What does the Judas brand do? Mano, olha essa pergunta. Outra aqui. Uma outra pergunta aqui. Deixa eu pegar uma pergunta bem difícil aqui. Essa pergunta era difícil, gente, pelo amor de Deus.
Ahn, Ai, gente, só tá vendo coisa fácil. What did the Emancipation Proclamation do? Mano, olha essa pergunta. Tipo assim, era Who is in charge of the executive branch? Gente, tá vendo? Não caiu nada dessas perguntas pra mim, mas é importantíssimo que você... Vou pegar uma água. É importantíssimo que vocês estudem tudo, porque pode cair esse tipo de pergunta, sabe? Então, assim, minhas perguntas foram muito tranquilas. Aí ela falou assim: Congratulations, you passed in the civil test. E aí eu passei. Ela não me perguntou as 10. Quando eu acertei 6, ela já parou. Geralmente eles fazem isso. Tem alguns officers que eles continuam perguntando até 10. Mas no meu caso, ela perguntou as 6, eu acertei as 6, acabou. Aí o próximo passo era eu ler no tablet. Lembra que eu falei pra vocês? Eu tava tentando aqui achar, gente, a pergunta que caiu pra mim, que eu queria ler exatamente qual que foi. Mas a minha era quem era o primeiro presidente dos Estados Unidos? Aí eu li, né, a pergunta, e ela foi e leu pra mim no tablet dela pra eu escrever na segunda parte. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi o George Washington. Ai, gente, acho que eu vou falando demais, vai coçando a garganta. E aí, ela falou, congratulations, você passou no teste de escrita e no teste de leitura, sei lá, falou alguma coisa assim. Aí ela falou, agora a gente vai pra parte do formulário. Aí o que eu falei pra vocês que eu mudei no meu formulário? Eu tinha colocado que eu queria mudar o meu nome, porque o meu nome é muito longo, gente. Meu nome é Débora Gomes Elesbão Gondim. E aí eu queria deixar o meu nome mais curto. Só que pra isso, gente, eu pensei melhor. Eu falei, mano, eu vou ter que mudar todos os meus documentos. Eu vou ter que mudar o social. Eu vou ter que mudar o passaporte brasileiro. Eu vou ter que mudar minha driver's license. Eu falei, mano, não vou mudar não, vai ficar assim mesmo. Eu falei, olha, eu mudei de ideia. Eu falei que eu queria mudar o meu nome, mas eu não quero mais. Ela, não tem problema, a gente tira daqui. E aí ela foi perguntando, na minha entrevista ela perguntou há quanto tempo que eu era casada, onde que eu casei, qual foi a data que eu casei. Gente, eles têm todas essas informações lá, mas eles querem que você fale para bater as informações, porque se você mentir, vai dar ruim. Então a minha dica para vocês é não mintam. Aquele momento que você faz aquele juramento lá, quando você entra, aquilo, gente, é muito real. Então, não minta. Se você mentir, vai dar ruim para você. Não minta em hipótese alguma. E se você falou alguma informação que bateu errada, você peça desculpa e explique o porquê que você falou o que não tá batendo lá, tá? Aconteceu comigo? Graças a Deus não aconteceu comigo, mas eu estudei tanto, eu vi tanto vídeo que eu fiquei uma expert, gente. Fiquei uma expert no assunto. Eu falo para as minhas amigas, gente, quando eu tô interessada num assunto, eu viro especialista. Eu fico assim especialista naquele assunto. E eu estava especialista em tirar a cidadania americana. Então, assim, vão por mim, não mintam em hipótese alguma. Beleza. Aí ela ficou me fazendo as perguntas de sim ou não. Ah, você já recebeu dinheiro ilegal por trabalhar com jogos? Eu falei, não. Ah, você suporta a Constituição dos Estados Unidos? Eu, sim. Você está disposto a defender os Estados Unidos se precisar, usando armas? Sim. Você já trabalhou com prostituição? Não. Entendeu? Esse tipo de pergunta. E aí, no final, ela foi e falou assim: você está. Como é que é? Você suporta a Constituição dos Estados Unidos? Eu falei, sim. Ela, por que você quer por que você quer se tornar uma cidadã dos Estados Unidos? Aí a resposta que eu dei foi porque eu quero votar. Você pode falar N coisas, mas eu falei que eu queria votar. Aí ela falou, ótima, ótima pergunta. E ela, assim, gente, estava me deixando super tranquila. E aí, gente, uma coisa que eu falo para vocês. Eu levei uma bateria de documento. Apesar de deles terem tudo lá, é importante você levar. Por quê, Débora? Porque eles podem te pedir para te testar. Então, gente, leva tudo. Ó, eu levei certidão de casamento, a original, a traduzida. Eu levei todas as minhas taxas. É importante você levar todas as taxas.
dos últimos 5 anos, porque uma das coisas, como é que fala, gente? Dos checklists que você tem que ter para você conseguir a cidadania é você ter no mínimo os 5 anos de taxas declarados, né? Então, levei todos os meus transcriptions, levei, que mais que eu levei? Ai, gente, eu levei tanta coisa que eu nem lembro mais o que eu levei. Eu poderia ter pegado aqui pra mostrar pra vocês, mas enfim, levei tudo que a Jack falou que podia levar. No canal da Jack, ela fala também. E eu levei tudo e ela me pediu. Vocês acreditam? Ela me pediu o meu último transcription do ano passado, ou desse ano que ela pediu. Acho que ela me pediu do ano passado, foi. Ela me pediu do ano passado. E eu dei pra ela. O Vinícius, não, a entrevistadora do Vinícius não pediu pra ele, mas pra mim ela pediu. Então é importantíssimo você levar, sabe? Porque eles podem colocar lá como pendente a sua cerimônia se você não levar. Então, a gente leva. É melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente faltar algum documento. Então, leva tudo, tá bom? Levei, aí ela foi colocar lá no computador dela. Ela, ai, tá dando um problema aqui, a gente vai ter que fazer de novo. Eu falei, a gente vai ter que fazer a entrevista de novo. Ela, não é entrevista não. É porque o meu computador tá dando um probleminha aqui, então eu vou ter que reiniciar ele para poder tirar cópia do seu documento. Eu falei, beleza. E aí, gente, a minha entrevista foi tipo 25 minutos, ou menos, nem lembro direito. Mas demorou um pouquinho por conta desse problema que teve no computador dela. E foi. Aí ela falou, congratulations, eu te. Como é que ela falou, gente? Eu estou indicando você para passar para a cidadania. É, quando ela fala tá indicando, é que você já passou, né? E aí ela falou assim: a gente infelizmente não tem a oath ceremony hoje, mas a gente vai fazer o possível para marcar a sua e do seu marido juntos para vocês virem juntos também. Gente, assim, você só se torna americano quando você faz a oath ceremony. Você fez todos esses testes, você passou em tudo, mas você só é americano de fato quando você faz a oath ceremony, que é o próximo passo que eu vou explicar para vocês. Aí eu saí de lá toda feliz e tudo, e aí o Vinícius ainda estava lá fora, e aí a gente esperou mais um pouquinho, e aí veio uma outra entrevistadora e levou o Vinícius, e aí, gente, em 15 minutos ele fez tudo. Ele saiu e ele passou também, e a gente ficou super feliz. E aí a gente ficou esperando receber a carta de quando seria a nossa oath ceremony. O que é a oath ceremony? É uma cerimônia que eles vão passar uns videozinhos para vocês, eles vão fazer um discurso, vão falar que vocês são pessoas privilegiadas, que vocês conseguiram a cidadania dos Estados Unidos, e aí você faz um juramento, e você jura a bandeira, isso. Você jura a bandeira, e aí você ali se torna cidadão americano. Beleza, aí a gente. Isso foi dia 24 de outubro. No dia 27 de outubro, recebi uma carta falando que minha oath ceremony tinha sido marcada para o dia 24 de novembro. Ou seja, foi na segunda-feira passada. Tem uma semana, gente. E aí, fiquei super feliz e tudo. E aí, a gente ficou esperando quase um mês. Quase um mês, não, um mês, né? Pra nossa cerimônia, e chegou o dia da nossa cerimônia, galera. E eu vou contar pra vocês como que foi a nossa cerimônia. Chegamos lá no mesmo lugar, passamos a cerimônia geralmente é no mesmo lugar onde você faz a entrevista. Tem os lugares que você faz a cerimônia no mesmo dia. Inclusive, uns amigos nossos fizeram também 2 semanas antes que a gente, e eles fizeram a oath ceremony no mesmo dia. No nosso dia não tinha disponível, então a gente eles tiveram que marcar, e foi isso. Aí marcaram a nossa pro dia 24 às 10 horas da manhã. Aí a gente chegou lá, passou de novo para aquele negócio que eu falei para vocês que parece o aeroporto. Ao invés de ir pro lado de esquerdo, a gente foi pro lado direito, que era o lado direito onde as pessoas faziam a cerimônia. A gente ficou sentado lá nas cadeiras. Aí quando deu 5 minutos para as 10, ou era 10 horas, eu acho, eles mandaram a gente entrar. É importantíssimo você levar a carta, porque vocês recebem uma carta falando que a sua cerimônia foi marcada. E uma coisa que eu não me atentei é que tinha uns negócios para escrever atrás.
Eu não vi esse negócio pra escrever atrás. Aí quando eu fui entrar, a moça falou assim, você tem que responder esse questionário aqui. Aí a gente foi, respondeu e deu pra ela. Então fiquem atentos a isso, porque eu não vi. Eu só vi que minha entrevista tinha sido marcada e fui. Não prestei atenção no que tava atrás. Aí fui, entreguei esse papel pra ela. E ela falou, você senta lá, vão te guiar pra você sentar. E aí você senta. Aí uma amiga minha foi. Ela foi assistir a nossa cerimônia. Tinha outros amigos que queriam ir. Só que como era segunda-feira, gente, 10 horas da manhã, as pessoas trabalham, né? E não deu. Mas aí essa minha amiga foi. E aí uma das mulheres que trabalhavam lá, uma das offices que trabalhava lá nesse escritório, ela foi guiando a gente para os lugares. Aí eu sentei, aí o Vinícius sentou do meu lado, e aí veio uma moça, e ela começou a falar que ela estava muito feliz porque a gente estava lá. Essa é uma moça super alto astral, era, trabalhava lá, obviamente, né? Ela estava super feliz que a gente tinha se tornado americano e que o país, eles estavam honrados de ter a gente lá. E, enfim, falou umas palavras bem bonitas e tal. E aí ela falou assim, eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem. Era um videozinho falando da construção, como é que era algumas coisas dos Estados Unidos, tipo assim, Nova York, algumas coisas do tipo. E, importante, quando a gente sentou em cada cadeira das pessoas que estavam se tornando cidadãos naquele dia, tinha isso aqui, tinha essa cartinha aqui e tinha essa bandeirinha. A bandeirinha, ó, tem falando aqui, não sei se dá para vocês verem, tá falando Citizenship and Immigration Service, que era onde a gente tava lá, né, no lugar. E aí tinha assim, desse jeito, né? Aí a gente foi, sentou, e aqui tem falando, gente, sobre a Oath Ceremony, falando como que tira o passaporte, como que vai dar update no Social Security, essas coisas todas, né? Tá tudo escritinho aqui, dando os parabéns também, né? E aí tinha esse aqui na minha cadeira e tinha outra na cadeira do Vinícius. Tava eu sentada do lado dele. Aí depois ela foi, passou um videozinho do Trump, dando parabéns pra gente, que a gente era privilegiado de estar recebendo a cidadania, que ele estava muito feliz, que nós éramos pessoas americanas agora, nós tínhamos deveres e não sei o quê. E aí nesse momento eu me senti bem emocionada, sabe? Eu fiquei tipo, falei, mano, eu nunca imaginei na minha vida, gente, que eu teria dupla nacionalidade, muito menos que eu teria dupla nacionalidade, que uma delas seria dos Estados Unidos. Então eu fiquei muito feliz naquela hora, tipo, eu fiquei emocionada, sabe? E aí o Vinícius, ele falou que ele ficou emocionado também quando tem uma parte lá do juramento que eles falaram que a gente renuncia o outro país. Acho que renuncia o outro país pra você lutar pelos Estados Unidos. É uma coisa assim, não lembro direito, gente. Aí o Vinícius falou que ficou emocionado nessa parte também. Mas, Débora, vocês perderam a cidadania do Brasil? Não, gente, a gente tem dupla nacionalidade agora. Nós somos americanos e somos brasileiros. Aí sempre vai ter um que fala, ai, mas brasileiro não é nem americano, porque Brasil é na América do Sul. Ai, gente, que preguiça. Tá, para. Enfim. Aí, quando a gente levantou a mão direita e fez o juramento da bandeira, a mulher foi e falou, parabéns, agora vocês se tornaram cidadãos americanos. Aí todo mundo, isso aqui. Tira foto, faz o que vocês quiserem. E aí, gente, uma coisa importantíssima, você tem que levar o seu green card quando você vai fazer a cerimônia, porque você devolve o seu green card. Agora você não precisa mais dele. E quando você devolve o seu green card, eles te dão o seu certificado de naturalização. Eles me deram, eu comprei esse case maravilhoso. Olha que lindo. Comprei esse case. Eu vou deixar na minha loja da Amazon. Eu tenho uma loja da Amazon agora. Eu vou deixar linkada aqui embaixo com o link desse case perfeito, se vocês quiserem comprar, tá bom? Maravilhoso, não é? Lindo. Aí eu comprei dois. Comprei um pra mim e um pro Vinícius. Aí ela foi passando de cadeira em cadeira, falando o nome completo de cada pessoa, entregando o certificado. Antes disso, teve uma moça que recolheu os green cards, e aí ela foi e saiu passando falando. Eu não vou mostrar o meu certificado para vocês, por quê? Porque tem as informações pessoais, gente. Eu posso mostrar, eu vou tentar esconder a parte que mostra aqui o minhas informações pessoais e vou mostrar para vocês só a parte. Vou mostrar aqui só uma parte para vocês, não mostrando os números, tá?
Peraí, vamos lá. Eu queria mostrar, mas, gente, sabe, tem informação pessoal e eu não sou doida de deixar minhas informações pessoais. Tá vendo? Tem mais informações em cima, só que eu não vou mostrar, tá bom? Aí, gente, assim... E a minha foto de presidiária, né? Não sei que foto que eles tinham alguma foto minha lá. Essa foto não foi a foto que eu tirei no dia, mas enfim. E aí é esse certificado. E aí, gente, no próprio case que eu comprei, tem essas frases aqui que eu não consegui ler nada, porque essa letra tá horrível. As duas, mas assim, gente, olha que lindo. E aí, o Vinícius recebeu o dele também. O do Vinícius tá aqui, não vou mostrar. Mas é isso. E aí, gente, a gente tirou um monte de foto, vou deixar umas fotinhas aqui mostrando pra vocês no final de como que foi. Nossa amiga tirou fotinha, eu tenho lá no meu Instagram um videozinho também de como que foi. Saindo de lá, eu já tinha deixado marcado, uma coisa muito importante, gente, assim que você saiu da sua oath ceremony, vai fazer seu passaporte. Vá fazer o seu passaporte o mais rápido possível, gente, porque, por que não, né? Vai logo fazer. E aí a gente saiu de lá, na oath ceremony, eu já marquei para tirar o meu passaporte do lado. A gente tirou o passaporte no USPS, no correio mesmo, sabe? Você pode ir lá. Aí eu tinha deixado marcado. Vou falar para vocês como é que é. Tem um formulário. Eu não sabia que tinha um formulário. Mas obviamente, né? Não sei o que eu passei na minha cabeça. Cheguei lá, eu falei, eu marquei. Ela falou assim, você preencheu o formulário? Eu falei, que formulário? Aí ela foi me deu um formulário. Eu e o Vinícius preenchemos esse formulário, cada um preencheu um com as suas informações pessoais, gente. Formulário normal. E aí a gente pagou uma taxa pro USPS de $35 por pessoa para eles emitirem o documento. Aí a gente tirou 2 passaportes. Qual passaporte? O passaporte normal, o book, né, que é o livrozinho, aquele normalzinho, azulzinho. Aqui nos Estados Unidos também é azul. A gente tirou o passaporte normal, que foi $130 para cada. E a gente tirou o card também, que é o passaporte de card. Que esse passaporte ele só vale para alguns países aqui perto, tipo México, Canadá, acho que Bermudas, Porto Rico, apesar que Porto Rico é dos Estados Unidos, mas você precisa para você entrar. E acho que tem um outro país também. Eu falei que não ia tirar isso, falei, mas é só esses países. Só que, gente, como tá essa loucura do ICE, que é a polícia migratória, é muito bom você ter esse documento, porque é uma tipo, como se fosse a carteira de identidade, sabe? Então, assim, meu amigo falou, Deb, tira. Aí o Vinícius falou, não, amor, vamos tirar, porque se a gente for parado, a gente mostra a nossa carteirinha e aí eles vão deixar a gente em paz. Então, eu indico para vocês tirarem também. Esse card, ele é $30. Então, gente, aproximadamente todo o nosso processo ficou mais ou menos em $2.000 para mim e pro Vinícius. Com as taxas, enfim, com tudo, ficou mais ou menos isso. Não é barato, eu acho caro. Não foi caro quanto o Green Card, porque o nosso Green Card foi muito caro, foi muito caro. Na época que a gente fez, gente, a gente pagou no nosso Green Card em torno de $15.000. Hoje, esse valor, se eu não me engano, tá o dobro. Vocês verem, gente, em 2019 era 15 mil. Hoje tá quase 30, se não tiver mais. Então é isso, foi esse o nosso processo. Aí depois do, dos correios que a gente foi tirar, nos correios a gente demorou pra caramba. Na oath ceremony foi questão de 30 minutos, estava tudo pronto. Nos correios demorou mais de 1 hora, porque a gente teve que preencher. Você pode preencher online o formulário e levar, só que eu não tinha me atentado que tinha que preencher o formulário. Então a gente fez isso. E uma outra coisa, lá nos correios você só pode pagar com cheque ou com order money, né? As taxas, você não pode pagar com dinheiro e nem com cartão de crédito. Tem que ser um ou outro, esses dois. O cheque, você não paga a taxa de order money. Se você for por order money, você tem que pagar uma taxinha para eles fazerem a order money lá para vocês, que eu acho que é uns $3. Mas a gente pagou por cheque. Eu levei o cheque que meu amigo tinha falado para levar. E aí a gente levou o cheque, preencheu, entregou tudo. E aí o passaporte, ele vai chegar aqui em casa de 4 a 6 semanas. E aí, quando o passaporte chegar, eu venho mostrar para vocês o passaporte. Então é isso, gente. O vídeo ficou bem longo. Eu falei para vocês que ia ficar bem longo,
mas eu queria trazer todas as informações, assim como eu trouxe antes dos vídeos anteriores sobre o nosso processo migratório. Eu queria muito vir aqui contar para vocês essa novidade. Eu quero muito voltar a gravar vídeos aqui no YouTube, eu gosto muito, é uma coisa que me faz bem. Eu conheci pessoas muito incríveis, botando minha cara aqui, gravando, e é uma coisa que eu gosto, só que eu sou muito atarefada, eu trabalho pra caramba, eu não tenho tempo de fazer muita coisa, mas eu vou tentar me, me, me dar esse luxo de voltar aqui e gravar, porque eu gosto, gente, eu gosto bastante, eu acompanho muitas pessoas bacanas, e eu sei que tem muita gente que gostava de me acompanhar. Eu postei lá no meu Instagram e eu recebi muita mensagem de pessoas que me acompanham há muito tempo, que me conheceram através do canal, falando que eu ajudei elas e tudo. Até hoje eu recebo algumas mensagens perguntando: "Ai, como é que que faz para tirar o visto J?" Gente, eu não sei mais. O visto J eu tirei em 2015, a gente está em 2025, muita coisa mudou. Então, assim, eu não sei. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo porque eu falo que eu não sei, mas, gente, é porque passou, as coisas mudam, pra vocês verem. Eu apliquei dia 19 de julho para a cidadania. Quando foi no dia 20, as regras mudaram. Tá vendo? Então, assim, sabe? Fica muito complicado. Mas o que eu posso falar para vocês tirarem proveito do meu vídeo é que essas perguntas que estão aqui, que foram feitas para mim, elas estão valendo ainda. O que acrescentou foi mais 28, ou seja, em vez de ser 100 questões, agora mais 28, são 128 questões. O que eu posso falar para vocês é isso, gente, é que estudem bastante, não mintam em hipótese alguma, levem todos os documentos, porque eles podem não pedir, mas eles podem pedir, tá? Treinem o inglês de vocês, porque é importante você saber inglês, e principalmente agora, gente, com esse novo governo, eles estão pegando muito no pé das pessoas que não falam inglês. Então, assim, você precisa falar, gente. Se você não fala, começa a trabalhar nisso agora. Vocês precisam falar inglês. Vocês precisam falar inglês. Vai assistir série, vai assistir vídeo, enfim, faça o que vocês quiserem fazer, mas vão falar inglês, porque tá difícil. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou gigantesco, ficou imenso. Mas eu queria, enfim, deixar esse recado aqui e esse agradecimento às pessoas que me seguem há tanto tempo e falar que você vai conseguir também a sua cidadania e que vai dar tudo certo. E se vocês tiverem alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa que eu não fiz, me façam, tá? Pode deixar aí nos comentários, ou então vai lá nas minhas redes sociais, manda pra mim. Eu geralmente sempre respondo todo mundo, é muito difícil não responder alguém, só quando eu não vejo mesmo. Mas é isso, galera. E estou feliz agora, eu sou oficialmente uma cidadã americana. E agora que eu acabei parar pra pensar que a minha blusa é da cor da bandeira, ó. E o pen. É isso, gente. Um ótimo final de semana pra vocês. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Vou ver se eu gravo um próximo vídeo agora, falando sobre a Black Friday, as coisinhas que eu comprei na Black Friday. E é isso, gente. Beijo, amo vocês, estava com saudades. E eu acho que eu voltei para ficar neste canal de meu Deus. E vamos trazer muitas novidades aqui dos States e pelo mundo afora. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui, vocês me aguentarem. E a gente vai se ver nos próximos aí. Muitas coisas vão acontecer. E que 2025 tenha sido tão incrível para vocês quanto foi para mim. Teve desafios? Teve coisas pesadas? Mas teve muita coisa boa. E uma delas foi eu ter me tornado uma cidadã americana. Então, é isso, gente. Beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente se vê no próximo.